Olá! Chegamos ao terceiro vídeo sobre lógica dedutiva, sobre deduções, sobre provas. E hoje eu vou falar sobre uma questão um pouquinho diferente, que é sobre a aplicação dessa lógica ao mundo real ou não. Em especial, toda a terminologia, os termos da lógica, a gente está sempre falando sobre verdade e falso, sobre verdadeiro e falso, sobre se a minha conclusão é verdadeira ou sobre a minha conclusão é falsa. A gente entende isso, em geral, na língua do dia a dia, como se referindo ao mundo real. Mas, de verdade, não é isso que a lógica dedutiva faz. O que a lógica dedutiva diz é que, se as minhas premissas forem verdadeiras, a minha conclusão tem de ser. Ela não fala nada sobre se as minhas premissas são verdadeiras. Então, na verdade, ela não está dizendo que a minha conclusão é verdadeira ou falsa no mundo real. Quando alguém diz que está usando lógica dedutiva para provar algo sobre o mundo real, a pessoa está cometendo pelo menos esse erro. Ou, no mínimo, ela está escondendo um fato crucial, que é o fato de que a prova depende da aceitação das premissas. Qualquer prova depende. Se você aceitar as premissas, segue que você tem que concordar com a conclusão. Mas as premissas podem até estar escondidas, mas elas estão sempre lá. Provar coisas sobre o mundo real pode não ser possível. A gente vai ter que discutir isso com muito cuidado e a gente vai precisar de indução para ver o que a gente pode ou não dizer. É óbvio que vai existir algumas afirmações muito óbvias que a gente poderia falar que são verdadeiras ou falsas. Coisas que necessariamente são verdadeiras, por exemplo, por definição. Por exemplo, se eu definir a cor branca como sendo a cor da neve, segue que a cor da neve é branca. Não porque eu concorde com isso ou porque eu fiz alguma medição, mas porque eu defini a palavra daquela forma. Não tem muito que eu possa fazer de outra forma. É meio óbvio. Então, vão existir essas pequenas obviedades que a gente vai poder dizer, por exemplo, que é verdadeiro por definição. Porque eu defini o termo daquela forma. Verdade. Mas para coisas mais complexas e que a gente queira chegar a conclusões sobre o mundo, usar a lógica dedutiva para dizer que eu provei algo, qualquer que seja o caso, talvez não seja possível. Para entender bem o que a lógica realmente faz, suponhamos que eu tenha as seguintes duas suposições. Todos os animais falam. E todo ser que fala respira debaixo d'água. Daí eu deveria concluir que todos os animais respiram embaixo d'água. Se eu tenho um rato, e se eu tenho que esse rato é um animal, eu tenho que concluir que ele fala. Eu tenho também que concluir que ele respira embaixo d'água. Tudo isso pode parecer absurdo no mundo real, mas a lógica ela não está interessada nisso. O fato do argumento ser perfeito não é sobre o mundo real, não é sobre como as coisas realmente são. É sobre o fato de que, se todos os animais falam e um rato é um animal, eu tenho que aceitar que o rato fala. Um rato fala. O erro aí não é num rato ter um animal, mas no fato de que todos os animais falam. Se a gente entender como fala a fala humana. Se a gente entender como fala algum tipo de fala animal ou emissão de sons, eu poderia até aceitar. Eu acho que aí a gente entra numa questão de definição. Por outro lado, se eu concluir que todos os seres que falam conseguem respirar embaixo d'água, e essa claramente está errada, e eu tiver que um rato é um ser que fala, eu teria sim que forçosamente que concordar que ele consegue respirar embaixo d'água. Isso pode parecer absurdo, mas não é. Suponhamos que eu esteja criando um mundo de fantasia, um mundo artificial de minha criação, onde, de fato,
todos os animais que falam conseguem respirar debaixo d'água. E ratos nesse mundo são animais que falam. Se esse for o caso, no meu mundo os ratos têm que ser capazes de respirar embaixo d'água. Ou uma das premissas tem que falhar. Se eu estabelecer que as duas premissas não falham, a única forma de eu não ter uma inconsistência lógica, de eu não estar cometendo um erro de raciocínio, é concluir que os ratos de fato têm que respirar embaixo d'água. A lógica, ela checa essa consistência interna. Lógica dedutiva vai me permitir dizer que uma ideia é consequência da outra. Ela não me diz o que vale, se a outra vale ou não. Ou seja, lógica é aplicada ao mundo das ideias. É lá que a gente vai poder dizer que, se eu tenho essa ideia e eu tenho aquela outra ideia, segue que necessariamente uma terceira ideia tem que ser verdadeira. Ou não. É isso que a lógica dedutiva diz pra gente. Se o meu mundo é um mundo artificial, se as minhas ideias correspondem ou não ao mundo real, não importa. É uma ferramenta extremamente útil para dizer o que é consequência do quê. Mas falta aí a questão crucial pra gente de quando isso vale no mundo real. Então, gente, deixem aí que vocês gostaram, inscrevam-se, ponham seus comentários, divulguem o que eu tenho aprendido a falar sempre. Ok? Até uma próxima. Obrigado.